Boa tarde. Essa aqui vai ser uma apresentação sobre InfluxDB, mais especificamente sobre os tópicos de instalação, né? Nós vamos demonstrar passo aqui para instalar diferentes sistemas operacionais e depois nós vamos dar uma dica, né? Que é como você utilizar o InfluxDB de uma maneira mais tranquila, que é você apenas utilizar o InfluxDB Cloud, caso você queira testar, experimentar ou ver questões mais simplistas. Mas vamos falar um pouco aqui sobre instalação. Então, primeiro vamos começar sobre a instalação no Windows, né, que é o sistema operacional vigente que estou usando. Existem alguns requisitos aqui, como estão vendo, para você instalar o FluxDB, que é o SGBD, no Windows, né? Windows 10, um sistema 54-bit com arquitetura AMD e afins, né? Um PowerShell e um WSL e afins. E aqui já são exemplos de comandos do InfluxDB aqui no Windows. Essa parte aqui é bem simples, é você fazer um download de uma maneira como um programa normal no Windows. Inclusive, já foi feito aqui esse download e temos até como demonstrar aqui. Quando você faz o download, você entra aqui nesse tipo de arquivo, você recebe esse tipo de arquivo. Aí você recebe um arquivo zip e você exporta e transforma nesse arquivo. E aqui você tem os outros passos, né? Então, quando você está no FluxDB, geralmente ele vai na porta 8086. Aí você tem que estabelecer que a porta 8086 está ok. Aqui são os passos que você faz para startar o InfluxDB. Então você depois de exportar cd path, botar .-fluxdb para iniciar, né? Existe uma questão também do firewall do Windows, que às vezes ele não reconhece. Enfim, é basicamente isso. Depois você instalar o InfluxDB, ele pode até demonstrar aqui quando é que aparece. Esse arquivo aqui e passar para esse aqui, né? Então um help, né, que quando é feito o InfluxDB está sendo executado, né, no prompt de comando. Então aqui vem como está o InfluxDB, bem simples assim no Windows. Depois você tem o que é que você necessário para fazer o setup no InfluxDB. No input CLI, o CLI é mais ou menos uma linha de comando do InfluxDB que ele auxilia assim na aplicação. E nós temos todo aqui um setup que você cria com o Windows e está bem aqui na página de documentação do FluxDB. Vamos passar rapidamente para os outros sistemas operacionais, porque cada sistema operacional tem a sua rivalidade. Então, para você instalar no Linux, você tem algumas formas, né? Tem como é feito aqui, você instalar como um serviço com sistema MD. Dependendo da sua distribuição Linux, você vai utilizar um comando diferente. Então, se você está usando o Ubuntu Debian, você utiliza esse wget, depois esse sudo pkg e fluxdb e a versão. E se você está usando Red Hat, Fedora ou CentOS, você utiliza esse wget com esse sudo yum local install. E depois disso você starta, né, o InfluxDB como serviço, tem que restartar o sistema e afins. Então percebe-se no Linux já é diferente, né? Outra maneira é você instalar manualmente o InfluxDB de maneira binária, né? Que já é um pouco diferente, existem algumas questões a mais que é recomendável que você instale com esses comandos aqui, bem simples, né? No Linux. Mas caso queira fazer manualmente, instalar um InfluxDB binário, tá aqui o arquivo, tá aqui como você faz pela linha de comando, você extrair o binário e opcionalmente, né, você executar no sistema com essa questão aqui do path, né? E startar o FluxDB, que se você instalou com binário, é a mesma coisa aqui em FluxDB. A mesma questão da porta 8086, que é importante, eu falei tanto no Windows, está sendo falado aqui de novo. E de novo, tem que instalar o CLI, né? Porque o CLI está diretamente ligado ao InfluxDB SGBD, né? O CLI é que faz com que seja possível você realizar vários comandos assim no InfluxDB. Então, mesma questão, vai ter um setup específico, né, tanto para o Windows como para o Linux. O Bruno, quando ele falou sobre o CRUD, ele falou um pouco sobre esse setup. E no macOS, né, para gente finalizar, no vídeo do CRUD a gente também fala um pouco sobre como é feito no Docker, né? A gente já falamos como é o Windows no Linux, vamos falar um pouco agora sobre o macOS. Para você instalar no macOS, você utiliza esse Homebrew específico do Mac, é a maneira dele de se instalar, né? Ou você pode fazer a instalação manualmente, né? Que é a mesma coisa parecido com o Windows no Linux quando foi aquele binário, né? Você baixa esse pacote
e exporta, né, esse binário. E opcionalmente, né, a mesma questão de você botar o binário no path, né? Então, basicamente é isso. Existem algumas especificações a mais que você tem quando você instala ou no Linux ou no Mac. No Windows é até recomendável porque ele é mais tranquilo assim de se instalar. E uma recomendação pessoal que faz tem a ver com instalação é caso você queira testar antes esse InfluxDB, queira ver antes algumas questões, algumas funções mais simplistas, é só você entrar usando o InfluxDB Cloud, né? Você entra com sua conta, eu já tenho uma conta cadastrada aqui, e vai abrir esse InfluxDB Cloud. Da primeira vez que você acessa, você tem que fazer um registro lá, mas nada muito bem assim usual, bem tranquilo de se fazer. E nesse Get Started aqui é o que a gente recomenda, que é o InfluxDB Cloud. Você tem o InfluxLI aqui que você tem que baixar. Esse Telegraph que faz parte lá do InfluxDB. Você tem aqui linguagens que auxiliam, né, nas aplicações. Tem como você aqui em Sources importar um arquivo CSV e afins, aqui o CSV Data, implementar uma biblioteca de linguagem de programação e afins. Telegraph que eu falei anteriormente. Então essa é uma recomendação pessoal aqui de utilizar o InfluxDB Cloud, se você quiser testar, se você quiser ver antes. E tem a ver com instalação, caso você não queira, antes de fazer a instalação, quiser testar o InfluxDB e afins. Então é basicamente isso, essa parte que foi comigo, com o Lucas Vinícius. Lembrando que estava em 3 partes, né? A parte lá do Ramon, que ele fala ali primeiro os conceitos do SGBT. Eu que fiquei nessa parte mais fala de instalação e do FluxDB Cloud. E o Bruno que falou lá do CRUD, né? Obrigado pela atenção.